Pense em um lugar com o solo partido, não apenas por causa da seca ou de um sol muito forte, mas por uma separação que feria profundamente a sua essência. Pense em um povo que tinha um nome santo, uma promessa de Deus, mas cujos corações batiam em um ritmo desarmonioso, dividido entre a lembrança de um Deus único e a atração por deuses que as pessoas podiam ver, tocar e esculpir em madeira e pedra. Esse lugar era o reino de Judá, uma nação que vivia assustada pelos erros do seu próprio passado e via as sementes da desobediência brotando em sua própria terra sagrada. E antes de mergulharmos fundo nesta história de coragem e compromisso, peço que reservem um instante para curtir o vídeo e se inscreverem no canal. E já que estamos falando de corações divididos e de uma nação rachada, quero saber o que nos une. Deixem aí nos comentários de que parte deste nosso mundo vocês estão assistindo. É sempre uma alegria imensa ver como nossa comunidade se conecta, de tantos cantos diferentes, para explorar estas histórias poderosas. Agora, preparem o coração, acomodem-se, pois estamos prestes a testemunhar o peso de uma coroa e a escolha de um rei que poderia salvar ou condenar seu povo. Nesse cenário de enfraquecimento da fé, onde a lealdade a Deus era apenas uma memória distante, um jovem príncipe cresceu, um menino chamado Asa. Ele não nasceu em tempos de glória, mas em meio às ruínas de um legado quebrado. Sua força não seria medida pelo tamanho de seu exército, mas pela coragem de seu coração para enfrentar a corrupção dentro de sua própria casa, de sua própria família. Esta não é apenas a história de mais um rei de Judá. É a história de como a decisão de um único jovem pode purificar uma nação inteira, de como a obediência radical pode trazer décadas de paz, e de como até mesmo o coração mais fiel pode ser testado pelo sucesso e pelo tempo. Preparem-se, porque a jornada que vamos começar é uma montanha-russa de fé e falha, que tocará profundamente em nossas próprias lutas. Vamos ver que a mão de Deus pode trazer vitórias impossíveis, mas também que o orgulho é um inimigo silencioso que pode destruir o mais forte dos legados, nos ensinando que a verdadeira batalha não é vencida no começo, mas na forma como perseveramos até o fim. Foi nesse cenário de enfraquecimento da fé que um jovem príncipe cresceu, um garoto com o nome de Asa. Ele não nasceu em uma época de glória, mas em um tempo de concessões. Seu avô, Roboão, o filho de Salomão, foi o rei durante o qual a nação se dividiu. Um líder que, por seu orgulho e falta de experiência, preferiu os conselhos de seus amigos à sabedoria dos mais velhos, e com essa atitude, partiu a nação de Israel em duas. Roboão aprendeu sua lição do jeito mais difícil, vendo 10 das 12 tribos virarem as costas para ele, deixando-o com um reino menor, uma sombra do que ele deveria ter recebido. Ele passou o resto da sua vida em um estado de guerra quase contínuo com o Reino do Norte, um conflito familiar que nunca se curava, uma lembrança constante de seu enorme erro. Asa, com certeza, ouviu essas histórias, que eram contadas em voz baixa nos quartos do palácio. Histórias de um reino dividido, de uma herança manchada. Ele viu o fardo nos ombros de seu pai, Abias, que recebeu não um império, mas uma briga de família em nível nacional. Abias, o pai de Asa, era um homem cheio de contradições. A Bíblia o descreve como alguém que seguiu os erros de seu pai, cujo coração não era completamente fiel ao Senhor. Mesmo assim, em um dos momentos mais importantes de seu curto reinado, Abias se viu de frente para um exército gigantesco do Reino do Norte, comandado por Jeroboão, o mesmo homem que havia começado a rebelião. Com a metade do número de soldados, cercado e prestes a ser destruído, Abias fez algo que ninguém esperava. Ele subiu um monte e sua voz soou pelos vales, não com o orgulho de um rei que confia na sua própria força, mas com a certeza de um homem que, naquele momento de desespero, se lembrou de quem era e a quem seu povo pertencia. Ele falou sobre a aliança de Deus com Davi, criticou a adoração aos ídolos de bezerros de ouro do norte, e com uma fé que parecia adormecida até aquele momento, ele pediu ajuda ao Senhor. E Deus respondeu. O exército de Judá, embora menor, lutou com uma força que não era sua, e a vitória foi tão completa, tão milagrosa, que se tornou uma lenda. O jovem Asa, talvez ainda um menino ou adolescente na época, viu isso acontecer. Ele viu como a fé, mesmo que por um momento e vinda de um coração com falhas, podia fazer o Deus Todo-Poderoso agir. Mas a vitória no campo de batalha não se tornou uma mudança no coração da nação. Abias ganhou a guerra, mas não lutou contra os ídolos que ainda estavam escondidos nas colinas de Judá. Os altares para deuses falsos, os postes de madeira dedicados a Deus Azerá, os locais de adoração nos lugares altos onde práticas erradas eram realizadas como se fossem para Deus, tudo isso continuou existindo. Era como se o rei tivesse limpado a fronteira dos inimigos, mas deixado o inimigo de dentro se fortalecer, crescendo como mato em um jardim real. A paz que veio depois da vitória foi uma paz superficial, uma calmaria que escondia a podridão que se espalhava por baixo.
E foi essa a herança que Asa recebeu. Ele não herdou apenas uma coroa e um cetro. Ele herdou uma nação doente em sua fé, um povo acostumado a ter duas caras, que pedia ajuda ao Senhor em tempos de guerra, mas se envolvia com outros deuses em tempos de paz. Ele herdou um legado de concessões, de uma fé pela metade, uma religião de conveniência. O trono que ele estava prestes a ocupar não era um lugar de poder total, mas um posto de observação à beira de um precipício. Quando a coroa de Judá finalmente foi colocada sobre a cabeça de Asa, ela deve ter parecido mais pesada do que seu valor em ouro. Ele era jovem e todos os olhares da nação estavam sobre ele. Os membros da corte, os generais, os sacerdotes, todos esperavam para ver que tipo de rei ele seria. Será que ele seguiria os mesmos caminhos de seu pai e avô, governando com um coração dividido, mantendo uma aparência de fé, enquanto permitia que a decadência espiritual destruísse as bases do reino? Seria ele apenas mais um administrador da ruína, mais um nome em uma lista de reis que se afastavam cada vez mais da pureza de sua aliança com Deus? O caminho mais fácil, o caminho com menos oposição, estava aberto para ele. Manter as coisas como estavam, não incomodar os nobres cujas famílias talvez financiassem aqueles cultos falsos, não ofender a população que se sentia confortável em seus rituais misturados. Esse era o caminho da política, da prudência humana. Mas Asa, em algum lugar no silêncio de sua alma, havia tomado uma decisão. Talvez as histórias de Davi, contadas por sua avó, tivessem criado raízes mais profundas nele. Talvez a visão da vitória milagrosa de seu pai, seguida pela decepção de uma reforma não terminada, tivesse acendido uma chama em seu coração. Ele olhou para sua terra e não viu apenas um território para governar. Ele viu um jardim sagrado que havia sido tomado por espinhos e mato, e sentiu o chamado, a responsabilidade divina de começar a limpeza. Sua primeira atitude como rei não foi fazer acordos políticos ou fortalecer seu exército. Foi uma ação de demolição. Foi uma declaração de guerra, não contra uma nação estrangeira, mas contra os falsos deuses que haviam se tornado moradores confortáveis em sua própria casa. A Bíblia diz, de forma simples e forte, que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Esta frase tão curta carrega o peso de uma mudança radical. Ele não fez o que era popular, não fez o que era fácil, não fez o que era esperado. Ele fez o que era certo aos olhos de Deus. E essa retidão não era uma ideia abstrata. Ela tinha som, tinha o som de martelos quebrando pedras, de machados cortando madeira. Asa ordenou que os altares para deuses estrangeiros fossem derrubados. Imagine a cena. Homens fiéis ao rei, subindo as colinas verdes da Judéia. Não para colher uvas ou azeitonas, mas para desmontar as construções que por tanto tempo haviam desrespeitado aquilo. Cada altar que caía era um golpe contra a adoração de ídolos. Cada poste ídolo de Azerá, aquelas colunas de madeira esculpida que representavam a fertilidade dos deuses falsos, que era cortado e jogado no fogo, era uma declaração de que o único que dá a vida e a fertilidade era o Senhor. Isso não foi uma ação isolada, feita durante a noite. Foi uma campanha pública, organizada e corajosa. Ele removeu os lugares altos, aqueles santuários no topo das colinas que haviam se tornado centros de adoração a ídolos. Por gerações, o povo havia se acostumado a eles, misturando a adoração ao Senhor com práticas dos povos vizinhos. Era uma fé contaminada, uma mistura perigosa que Deus havia proibido desde o início. Asa entendeu algo fundamental que seus antecessores não haviam entendido, ou não tiveram a coragem de. A adoração verdadeira precisa ser exclusiva. Não se pode servir a Deus e a outros senhores. Não se pode ter um coração dividido. A fidelidade ao Rei dos Reis não permite. Sua reforma foi como uma cirurgia, cortando o tecido doente para salvar o corpo. E, como em toda cirurgia, deve ter havido dor, deve ter havido resistência. Pessoas cujas vidas e tradições estavam ligadas a esses lugares. Sacerdotes de deuses falsos que perderam sua influência. Famílias que viram os ídolos que adoravam serem transformados em pó e cinzas. A decisão de Asa não foi apenas religiosa. Foi profundamente política e social e exigiu uma coragem enorme para ser mantida. Mas o teste final de sua convicção ainda estava para chegar. E ele viria de dentro de seu próprio palácio, de sua própria família. A pessoa mais poderosa na corte, além do rei, era a rainha-mãe. Em Judá, essa posição era de grande prestígio e influência. E a rainha-mãe, na época de Asa, era sua avó, Maaca. Ela era uma figura importante, uma lembrança viva dos reinados de seu marido Roboão e de seu filho Abias. E Maaca adorava ídolos. Ela não apenas permitia a adoração a outros deuses, ela a incentivava ativamente. A Bíblia nos diz que ela havia feito uma imagem repugnante para Azerá, um ídolo particularmente ofensivo, que ela provavelmente mantinha em um lugar de honra.
talvez dentro dos próprios jardins do palácio. Aqui estava o verdadeiro teste para Asa. Era fácil derrubar altares em colinas distantes, mas ele teria a coragem de enfrentar a corrupção em sua própria casa? Ele ousaria desafiar sua própria avó, a matriarca da família real, arriscando um escândalo na corte e uma crise familiar? O que Asa fez em seguida marcou seu legado como um dos reformadores mais dedicados de Judá. Ele não fingiu que não viu. Ele não tentou negociar ou encontrar um meio-termo. Ele a confrontou diretamente. E não apenas a repreendeu, ele a retirou de sua posição de rainha-mãe. Foi um ato de poder chocante e nunca antes visto. Ele removeu sua autoridade, sua influência, sua capacidade de usar sua posição para envenenar a nação com a adoração a ídolos. E ele não parou por aí. Ele pegou o ídolo repugnante que ela havia feito, aquela imagem de Azerá, e o tratou com o máximo desprezo. Ele não o guardou em um depósito. Ele o cortou em pedaços, esmagou-o e o queimou publicamente no vale de Cédron, o mesmo vale que funcionava como o sistema de esgoto de Jerusalém. O simbolismo era claro. Ele estava tratando aquele ídolo como lixo, como algo impuro que merecia ser destruído e descartado. Ao fazer isso, Asa enviou uma mensagem clara a todo o reino. Ninguém, absolutamente ninguém, estava acima da lei de Deus. Nem mesmo a família real. Sua lealdade a Deus era maior do que seus laços de família. Essa atitude radical de santidade, de pureza, de uma fé sem concessões, foi a base sobre a qual Deus começaria a construir um período de paz e bênção como Judá não via há muito tempo. Asa havia feito a sua parte. Ele havia limpado a casa, e agora o céu começava a responder. Como resultado direto dessa purificação nacional, uma paz que parecia vir do céu desceu sobre o reino de Judá. A Bíblia nos diz que a terra teve paz por 10 anos. 10 anos. Para uma nação que nasceu de um conflito e viveu sob a ameaça constante de guerra, uma década de paz era mais do que um alívio. Era um milagre. Era um longo e profundo suspiro de um povo que finalmente podia relaxar. Essa paz não era apenas a falta de conflito nas fronteiras. Era uma paz que entrava na vida diária do povo. Era a segurança de plantar uma colheita e saber que você mesmo a colheria, sem o medo de um exército inimigo queimar seus campos. Era a liberdade de viajar pelas estradas sem o medo de ataque surpresa. Era a oportunidade de ver seus filhos crescendo sem a sombra constante de um alistamento para uma guerra sem esperança. O som que dominava Judá não era mais o de trombetas de alarme, mas o de ferramentas de construção. Asa, com a sabedoria que vem de um coração alinhado com Deus, entendeu que aquele período de paz não era para não fazer nada, mas para se preparar. Ele usou a calmaria para fortalecer o reino, não apenas na fé, mas também fisicamente. Ele iniciou um grande programa de construção. Cidades que antes eram frágeis foram fortalecidas com muralhas altas, torres de vigia e portões reforçados com barras de bronze. Ele não estava agindo por medo, mas por prudência. Ele sabia que a paz era um presente de Deus, mas também entendia o princípio de que a fé precisa ser acompanhada pela ação. Ele orava pela proteção de Deus, mas também construía muros. Ao mesmo tempo, ele organizou e equipou seu exército. Ele formou uma força de mais de 500 mil de homens, guerreiros de Judá e de Benjamim, treinados e prontos para defender sua terra. Ele estava criando as bases para uma segurança duradoura. Mas a fonte dessa segurança, ele sabia, não estava nas muralhas ou nos soldados. Em suas palavras ao povo, ele declarava: "Vamos construir, porque buscamos o Senhor, nosso Deus, nós o buscamos, e ele nos deu paz por todos os lados." A conexão era clara, explícita. A paz não era uma coincidência política. Era a consequência direta de uma busca sincera por Deus. A bênção era o resultado da obediência. Durante 10 anos, Judá cresceu nesse ambiente de segurança e devoção. O comércio se fortaleceu, as famílias cresceram, e a adoração no Templo de Jerusalém, agora livre da concorrência dos ídolos, foi restaurada em sua dignidade. Parecia que uma nova era de ouro havia começado. As marcas da divisão e da adoração a ídolos começavam a desaparecer, substituídas por uma saúde forte, tanto material quanto espiritual. Asa era visto como um rei abençoado, um líder escolhido por Deus, um novo Davi que havia restaurado a honra da nação. E então, quando a paz parecia ser a nova realidade, quando a prosperidade parecia garantida, o maior teste de sua vida apareceu no horizonte, vindo do sul como uma tempestade de areia avassaladora. A notícia deve ter chegado primeiro por batedores, sem fôlego e com os olhos arregalados de terror. Depois, por refugiados, fugindo para salvar suas vidas. Um exército estava marchando contra Judá. E não era um exército qualquer. Era uma multidão, uma força de tamanho assustador.
Zerá, o etíope, um líder cujo império se estendia do Egito para o sul da África, havia reunido uma força de 1 milhão de homens e 300 carros. Tente imaginar 1 milhão de soldados. O exército de Asa, embora grande e bem treinado, tinha pouco mais da metade desse número. E os 300 carros de guerra representavam a tecnologia militar mais avançada da época, como tanques de guerra antigos, que podiam destruir grupos de soldados a pé com uma facilidade assustadora. O exército de Zerá não era apenas maior, era esmagadoramente superior. Era uma força capaz de destruir tudo. A notícia deve ter se espalhado por Judá como um fogo, transformando a paz em pânico. O medo devia ser sentido nas ruas de Jerusalém. As pessoas que por 10 anos viveram em segurança agora enfrentavam a possibilidade de um massacre. As muralhas que Asa construiu, de repente, pareciam fracas. O exército que ele treinou, de repente, parecia pequeno e incapaz. Toda a prosperidade, toda a paz, tudo o que eles haviam construído estava prestes a ser varrido do mapa. Do ponto de vista humano, a situação era impossível. Não havia estratégia militar que pudesse superar uma desvantagem tão gigantesca. A derrota não era uma possibilidade, era uma certeza matemática. Neste momento de crise de vida ou morte, todos os olhares se voltaram para o rei. O que Asa faria? Confiaria ele agora na força de suas muralhas e na habilidade de seus soldados, os mesmos que ele passou uma década preparando? Tentaria ele uma negociação desesperada, oferecendo impostos para evitar a destruição? Ou se renderia ele à derrota inevitável? O que Asa fez em seguida se tornaria o momento mais marcante de seu reinado, a expressão mais pura de sua fé e a razão pela qual seu começo foi tão abençoado. Ele marchou com seu exército para encontrar o inimigo no vale de Zefatá. E lá, com o exército de 1 milhão de homens se espalhando pelo vale como um mar de metal e poeira, Asa não se voltou para seus generais, para um último conselho de guerra. Ele se voltou para o seu Deus. E ele orou. A oração de Asa, registrada em 2 Crônicas, é uma das mais belas e poderosas de toda a Bíblia. Não é uma oração longa ou cheia de palavras difíceis, mas cada palavra está carregada de uma verdade profunda sobre Deus e de uma confiança desesperada. Ele não começou pedindo a vitória. Ele começou com uma declaração de quem Deus é e de quem ele era em comparação. Senhor, ele clamou, ninguém pode ajudar o fraco contra o forte como tu. Nesta primeira frase, Asa se livrou de todo o orgulho. Ele admitiu sua situação. Ele era o fraco. Seu exército de 500 mil de homens, diante daquela força inimiga, era fraco. Suas muralhas, suas torres, sua preparação de uma década, tudo isso era insignificante. Ele não tinha poder em si mesmo para enfrentar aquela ameaça. Este é o primeiro e mais importante passo da fé verdadeira, o reconhecimento da nossa própria incapacidade. É somente quando admitimos que não podemos que abrimos o espaço para que Deus mostre que Ele pode. Então, Asa continuou. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti. Aqui, a confiança não é um sentimento vago, é uma transferência consciente de dependência. É como uma pessoa se afogando que para de lutar e relaxa nos braços do salva-vidas. Asa estava dizendo, nossa confiança não está em nossas espadas, nem em nossos escudos, nem em nossa estratégia. Nossa confiança está depositada unicamente em Ti. E então ele chegou ao ponto principal de sua oração, a parte que revela a motivação mais profunda de seu coração. E em Teu nome viemos contra esta multidão imensa. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não permitas que o homem vença a Ti. Note a genialidade espiritual desta frase. Asa transformou a batalha. Não era mais Judá contra a Etiópia. Não era mais Asa contra Zerá. Era o homem mortal, Zerá e seu exército, contra o Deus Todo-Poderoso. Asa se alinhou a si mesmo e a sua nação tão completamente com Deus que um ataque contra eles se tornou um ataque contra o próprio Deus. Ele estava dizendo, Senhor, a tua reputação está em jogo. A honra do teu nome está nesta batalha. Se formos derrotados, o mundo não dirá que o exército de Asa era fraco, mas que o Deus de Asa era fraco. Ele fez da causa de Deus a sua causa, e da sua causa a causa de Deus. Essa é a essência da oração eficaz, uma que busca a glória de Deus acima de tudo. A resposta do céu foi imediata e impressionante. A Bíblia diz que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Não recebemos os detalhes da tática. Não sabemos se foi uma confusão repentina nas fileiras inimigas, uma cegueira inexplicável ou uma onda de pânico que os fez fugir. O como não é importante. O que importa é o quem. Foi o Senhor. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, agora agia em favor de um rei que ousou confiar nele completamente. O exército de 1 milhão de homens, que parecia invencível, se desfez e fugiu em desordem.
O exército de Judá, que estava prestes a ser destruído, tornou-se um instrumento da ação divina, perseguindo os invasores e conquistando uma vitória tão completa, tão milagrosa, que não deixava dúvidas sobre sua origem. Eles não apenas sobreviveram, eles venceram de uma forma que seria lembrada por toda a região. A ameaça que deveria ter sido o fim de Judá se tornou a maior prova de sua bênção. Asa e seus homens voltaram a Jerusalém, não apenas como soldados vitoriosos, mas como testemunhas de um milagre. Eles não voltaram se gabando de sua própria coragem ou habilidade. Eles voltaram carregando os bens de uma guerra que Deus havia vencido por eles. A alegria e o alívio que encheram a cidade eram mais do que comemoração. Eram adoração. A fé do rei havia sido testada no fogo da impossibilidade e provou ser verdadeira. E como se fosse para marcar aquele momento, para garantir que a lição não fosse esquecida, Deus enviou um profeta chamado Azarias para encontrar o rei vitorioso. A mensagem de Azarias não foi apenas de parabéns. Foi uma palavra de sabedoria, uma chave para o futuro, uma promessa e um aviso. Ouçam-me, Asa e todo o Judá e Benjamim, disse o profeta. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará encontrar. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Estas palavras soaram com a força da verdade. Elas resumiam perfeitamente tudo o que Asa e o povo tinham acabado de viver. Eles haviam buscado a Deus em sua reforma, e ele lhes deu paz. Eles o haviam buscado em sua oração desesperada, e ele lhes deu a vitória. A presença de Deus não era um direito garantido. Era o resultado de uma busca contínua. A bênção não era um estado permanente. Era o resultado de uma permanência em Deus. O profeta então continuou, encorajando-os. Mas vocês, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Esta palavra profética caiu como fogo no coração de Asa e do povo. Inspirados pela vitória milagrosa e fortalecidos pela promessa do profeta, eles iniciaram uma segunda fase de reformas, ainda mais profunda e completa que a primeira. Eles fizeram um juramento solene, uma aliança pública, de buscar o Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Pessoas de todo o reino, e até mesmo de tribos do norte que viram que Deus estava com Asa, se reuniram em Jerusalém para um dos maiores avivamentos da história de Judá. Eles ofereceram sacrifícios, comemoraram, e a alegria era contagiante. Era o ponto mais alto, o auge da fidelidade de Asa e da bênção de Deus. O reino estava seguro, purificado e unido sob um rei que havia provado que a confiança total em Deus era o único caminho para a verdadeira segurança e prosperidade. O início de seu reinado não foi apenas bom, foi exemplar. Uma lição viva de que, quando um líder e um povo colocam Deus em primeiro lugar, de forma firme e sem concessões, as bênçãos que vêm a seguir podem superar até mesmo as ameaças mais impossíveis. Mas a história de Asa, como a de tantos homens, é uma história com duas metades. E o mesmo princípio que o levou tão alto, se o abandonarem, ele os abandonará, pairava silenciosamente sobre o futuro, um aviso solene de que, mesmo o coração mais fiel pode, com o tempo, se desviar do caminho que um dia lhe trouxe tanta vida. O retorno do exército de Judá a Jerusalém não foi como as outras marchas de vitória da história. Não era a comemoração orgulhosa de uma nação que impôs sua força sobre outra. Era algo mais profundo, mais sagrado. Era a caminhada de um povo que havia olhado a destruição nos olhos e foi salvo não por sua própria espada, mas pela mão invisível de seu Deus. Cada passo na estrada de poeira que levava de volta aos portões da Cidade Santa era um testemunho. Os soldados não contavam histórias de sua própria coragem, mas sussurravam sobre o poder inexplicável que sentiram, sobre o pânico que tomou conta de um inimigo 1 milhão de vezes forte, sobre um rei que se ajoelhou no meio do caos e moveu os céus com uma oração. A alegria que os encontrou em Jerusalém não era o barulho alto do orgulho, mas o som harmonioso do louvor. Era a gratidão imensa de esposas que abraçavam maridos que não esperavam ver novamente, de filhos que corriam para pais que haviam sido dados como mortos. A vitória sobre Zerá não foi apenas um evento militar, foi uma experiência de renascimento nacional. Foi nesse terreno fértil de gratidão e respeito que a mensagem do profeta Azarias cresceu, não como uma semente, mas como uma floresta inteira que cresce de um dia para o outro. Suas palavras, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, soaram não como uma teoria religiosa, mas como a descrição exata do que eles tinham acabado de viver. E seu incentivo: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Tornou-se o combustível mais profunda e transformadora do rei. O rei entendeu que a vitória não era um ponto, uma porta, estabilidade. Deus havia eliminado a ameaça externa. Agora era a hora de terminar a limpeza interna, de levar a reforma que ele havia começado a um nível de profundidade que tocaria cada parte da vida em Judá. A primeira fase de sua reforma havia sido sobre destruir, sobre remover o que ofendia a Deus.
A segunda fase seria sobre reconstruir, sobre restaurar o que era sagrado. O centro dessa reconstrução era o templo. Embora Asa tivesse limpado a terra dos ídolos, o lugar central da adoração ao Senhor ainda carregava as marcas do descaso de seus antecessores. O grande altar de bronze, que ficava na frente da entrada do templo, o lugar onde os sacrifícios de toda a nação eram oferecidos, estava em um estado de desrespeito e abandono. Talvez estivesse manchado por rituais impuros, talvez estivesse simplesmente em ruínas pelo desuso, um símbolo silencioso de uma adoração que se tornara fria e formal. Asa ordenou que o altar fosse completamente renovado. Este ato era cheio de um simbolismo poderoso. O altar era o ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. O lugar onde o sangue do sacrifício falava de perdão e reconciliação. Ao restaurar o altar, Asa estava, na verdade, restaurando o caminho para a presença de Deus. Ele estava dizendo ao povo: o caminho está aberto novamente. A comunhão que foi quebrada pela nossa infidelidade pode ser restaurada pela graça de Deus. Artesãos levitas, com as mãos consagradas, trabalharam para purificar e reconstruir o altar. E quando o fogo foi aceso sobre ele mais uma vez, era como se o próprio coração da nação voltasse a bater com força. A reforma se espalhou para além dos muros do templo. Asa enviou representantes por todas as cidades de Judá e Benjamim, e até mesmo pelas cidades que seu pai havia conquistado nas montanhas de Efraim, com uma ordem real. Todos os ídolos que ainda restavam, todas as coisas abomináveis que ainda se escondiam em cantos escuros ou em casas particulares, deveriam ser removidos e destruídos. Isso não era mais uma sugestão. Era a lei da terra. E o povo, com os corações aquecidos pelo milagre recente e pela liderança firme de seu rei, respondeu com um entusiasmo que surpreendeu a todos. Houve uma purificação voluntária, uma nação inteira fazendo uma faxina em sua alma coletiva. Objetos que antes eram considerados sagrados ou poderosos, agora eram vistos pelo que realmente eram. Pedaços inúteis de madeira e pedra, mentiras silenciosas que haviam roubado a adoração que pertencia apenas ao Deus vivo. A nação estava experimentando uma liberdade que ia muito além da segurança militar. Era a liberdade de uma consciência limpa, a leveza de um povo que finalmente estava em paz com seu Criador. O ponto alto desse avivamento nacional aconteceu no 15º ano do reinado de Asa. Ele convocou uma grande reunião em Jerusalém, mas esta não era uma convocação comum. As notícias do que estava acontecendo em Judá, a vitória milagrosa, a prosperidade, a liderança de um rei que andava com Deus, haviam cruzado as fronteiras. Elas chegaram aos ouvidos daqueles que viviam no Reino do Norte, Israel, uma terra governada por uma série de reis corruptos que haviam tornado a adoração a ídolos oficial. Para muitos israelitas fiéis, que ainda tentavam servir ao Senhor em segredo, a vida havia se tornado insuportável. Eles viam a bênção de Deus sobre Judá e a comparavam com a decadência e a instabilidade de sua própria nação. E então, eles começaram a se mudar. Famílias inteiras das tribos de Efraim, Manassés e Simeão fizeram as malas, deixaram suas casas de gerações e viajaram para o sul, buscando abrigo e liberdade espiritual sob o reinado de Asa. Eles estavam votando com os pés, escolhendo a fidelidade em vez da herança, escolhendo um rei que honrava a Deus em vez de um que servia a bezerros de ouro. A Bíblia diz que eles vieram em grande número, pois viram que o Senhor, seu Deus, estava com ele. O reino de Asa havia se tornado um ímã espiritual, atraindo os corações famintos por uma verdade que haviam perdido. A reunião em Jerusalém foi, portanto, um encontro de um povo reunificado, não por conquista política, mas por um propósito espiritual em comum. A cidade estava cheia de gente. Havia os veteranos da guerra contra Zerá, os jovens que haviam crescido em uma década de paz, e agora, os recém-chegados do norte, com os olhos cheios de esperança. Naquele dia, eles fizeram algo que definiria o resto da era de ouro de Asa. Eles entraram em uma aliança solene com Deus. Não foi um juramento forçado pelo rei, mas um compromisso que nasceu de corações gratos. Eles juraram em voz alta para que os céus e a terra fossem testemunhas que buscariam o Senhor, o Deus de seus antepassados, com todo o coração e com toda a alma. A seriedade desse juramento era tão grande que eles declararam que qualquer um, homem ou mulher, jovem ou velho, que se recusasse a buscar o Senhor, deveria ser morto. Isso pode parecer extremo para nós hoje, mas em seu contexto era a expressão máxima de sua seriedade. Eles estavam dizendo que a adoração a ídolos não era uma questão de preferência pessoal, mas um veneno que ameaçava a própria existência da nação, uma traição tão grave que não poderia mais ser tolerada. E então, em um ato de adoração grandiosa, eles sacrificaram ao Senhor parte dos bens que haviam tomado na guerra. 700 bois e 7.000 ovelhas. O cheiro dos sacrifícios encheu o ar de Jerusalém, um aroma agradável que subia aos céus como um símbolo da dedicação total da nação.
A Bíblia registra que alegraram-se com o juramento, porque de todo o coração o juraram, e de toda a vontade o buscaram, e o Senhor se deixou achar por eles. E a consequência direta dessa busca total foi uma paz ainda mais profunda, e o Senhor lhes deu paz por toda parte. A primeira paz de 10 anos havia sido uma preparação. A paz que veio depois desta aliança foi a recompensa. A nação havia passado no teste. Eles haviam enfrentado a ameaça externa com fé e haviam respondido à vitória com uma consagração ainda maior. E Deus respondeu derramando sobre eles um período de tranquilidade e prosperidade que se tornaria a referência pela qual todos os futuros reis de Judá seriam julgados. Este longo período de paz, que durou mais de 2 décadas, transformou a sociedade de Judá. A energia que antes era gasta em defesa e guerra agora podia ser usada para o desenvolvimento. As cidades fortalecidas por Asa não eram mais postos de vigia nervosos, mas centros de comércio e cultura. As rotas comerciais, agora seguras, trouxeram uma riqueza que não era baseada na exploração, mas na produtividade. Os agricultores, confiantes de que a paz duraria, investiram em suas terras, plantando novas vinhas e oliveiras. A justiça floresceu porque a lei de Deus, e não os desejos de ídolos locais, tornou-se o padrão. Quando um povo adora um Deus de justiça e compaixão, a sociedade inevitavelmente começa a refletir esses valores. O cuidado com os órfãos, as viúvas e os pobres, que eram um pilar da lei de Moisés, provavelmente foi restaurado. A vida familiar foi fortalecida, pois os cultos falsos, com seus rituais de fertilidade muitas vezes imorais, foram eliminados. A paz de Asa não era vazia, era uma paz cheia, uma paz que os hebreus chamariam de shalom, não apenas a ausência de guerra, mas a presença de plenitude, bem-estar, integridade e harmonia em todas as áreas da vida. Asa, como rei, também mudou. Ele não precisava mais ser o destruidor de ídolos. Ele se tornou o guardião da aliança, o pastor de seu povo. Ele governava um reino onde a adoração era pura e a justiça era a norma. Ele envelheceu vendo os frutos de suas primeiras decisões corajosas. Ele viu uma geração inteira crescer sem conhecer o medo da guerra ou a confusão da adoração a ídolos. Ele viu Jerusalém se tornar novamente o que deveria ser. Um farol de luz, um lugar onde o nome do Deus verdadeiro era honrado. Ele deve ter sentido uma profunda satisfação, uma confirmação de que sua escolha radical pela obediência havia sido o caminho certo. Durante esses anos, ele era o rei modelo, um homem cujo coração, como o de seu ancestral Davi, era totalmente dedicado ao Senhor. Ele era a prova viva do princípio de Azarias. Ele buscou a Deus e Deus se deixou encontrar. Ele permaneceu com Deus e Deus permaneceu com ele. O reino de Judá, sob sua liderança, era uma amostra do que a nação inteira poderia ter sido, do que Deus sempre quis que ela fosse. Um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma bênção para todos os povos. A reputação de Asa e de Judá era tão forte que, por 20 anos após a renovação da aliança, nenhuma nação ousou atacar. A derrota esmagadora do exército etíope serviu como um aviso para todos os reinos. Havia algo diferente. Eles não eram protegidos apenas por muralhas e soldados. Eles eram protegidos por um poder invisível e invencível. Lutar contra Judá era lutar contra o Deus de Judá, e ninguém estava disposto a correr esse risco novamente. Essa paz prolongada criou um ciclo positivo. A segurança permitia mais prosperidade, e a prosperidade, por sua vez, fornecia os recursos para manter a nação forte. Os tesouros que Asa dedicou ao templo, tanto os que ele consagrou quanto os que seu pai havia separado, eram um sinal dessa riqueza. O templo brilhava, não apenas espiritualmente, mas também materialmente, um reflexo da generosidade de um povo abençoado. No entanto, é da natureza humana que a atenção relaxe durante os longos períodos de paz. A fé, que é fortalecida no fogo da dificuldade, pode se tornar fraca e acomodada no conforto da prosperidade. A dependência desesperada de Deus, que era tão natural quando 1 milhão de soldados estavam no vale, pode lentamente ser substituída por uma autoconfiança discreta, quando tudo o que se vê no horizonte são campos férteis e cidades seguras. O inimigo da fé não é apenas a crise. Muitas vezes, o inimigo mais perigoso é o sucesso. O coração humano tem uma tendência trágica de começar a adorar as bênçãos em vez de quem as dá. Começamos a confiar nos sistemas que construímos na paz, os exércitos fortes, as alianças políticas, a economia estável, e esquecemos que esses sistemas só foram possíveis por causa da intervenção inicial de Deus. O orgulho é uma planta de crescimento lento, quase imperceptível. Ele não anuncia sua chegada com trombetas, mas se infiltra na alma como um mofo silencioso, aproveitando-se de qualquer umidade de autossuficiência. E talvez, apenas talvez, tenha sido isso que começou a acontecer no coração de Asa. Décadas de sucesso indiscutível. Décadas sendo o rei justo, o libertador, o reformador. Décadas em que tudo o que ele tocava parecia prosperar.
Em algum momento, a oração que antes era sua primeira reação pode ter se tornado a segunda. Em algum momento, a consulta a Deus antes de uma decisão pode ter sido substituída pela confiança em sua própria experiência e sabedoria acumulada. Não foi uma mudança repentina, não foi um ato de rebeldia aberta. Foi, provavelmente, um desvio sutil, um grau de cada vez. A memória do milagre no Vale de Zefatá, embora ainda contada como uma grande história, talvez tenha perdido sua urgência, seu poder de humilhar e de lembrar o rei de sua total dependência. A paz que Deus deu começou a ser vista como a paz que Asa construiu. A segurança, que era um presente divino, começou a ser percebida como o resultado de sua própria estratégia militar. E essa mudança sutil, essa rachadura quase invisível na base de sua fé, passaria despercebida por todos ao seu redor, mas não passou despercebida no céu. E estava prestes a ser exposta pelo próximo grande teste de seu reinado, um teste que, desta vez, ele enfrentaria de uma maneira muito diferente. O longo verão da bênção de Asa estava chegando ao fim, e um inverno inesperado, trazido não por um inimigo externo, mas por uma falha interna, estava prestes a começar. O mesmo princípio de Azarias, que havia sido a fonte de sua ascensão, continha também a fórmula de sua queda. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. E Asa, o rei justo, estava prestes a dar o primeiro e fatal passo para longe do Deus que o havia exaltado. O tempo, quando medido em décadas de paz, se move de uma maneira diferente. Ele perde a urgência aguda dos dias de crise e adquire um ritmo lento, constante e quase imperceptível, como o crescimento de uma árvore. Para Judá, sob o reinado de Asa, as estações passavam em um ciclo abençoado de plantio e colheita, de festas e de descanso. A geração que nascera após a vitória sobre os etíopes não conhecia outra realidade senão a da segurança. Para eles, as histórias de um exército de 1 milhão de homens soavam como lendas antigas, contos contados ao redor da fogueira para ilustrar a grandeza de Deus e a fé de seu rei. O medo havia sido substituído pela rotina e a dependência desesperada de Deus, pela prática confortável da religião. O templo em Jerusalém estava restaurado e brilhante. Os sacrifícios eram oferecidos regularmente, e o nome do Senhor era mencionado em todas as cerimônias públicas. Por todas as aparências externas, Judá era a nação modelo, e Asa, o rei exemplar. Ele envelhecia no trono, seu cabelo agora com fios brancos, seus ombros carregando não mais a incerteza de um jovem reformador, mas a autoridade de um líder experiente. Ele havia visto de tudo: a ameaça da destruição, o poder do milagre, a alegria do avivamento. Sua sabedoria era respeitada e sua palavra era lei. No entanto, há um perigo sutil que se esconde no coração do sucesso prolongado. É o perigo da competência. Quando um homem se torna muito bom no que faz, quando suas estratégias dão certo repetidamente, quando suas decisões são consistentemente confirmadas por resultados positivos, ele pode começar, sem perceber, a transferir sua confiança. A fonte de sua segurança, que antes era externa e vertical, vinda de Deus, pode lentamente se tornar interna e horizontal, vindo de sua própria experiência e habilidade. A oração deixa de ser a primeira linha de ação e se torna uma confirmação do plano que ele já elaborou em sua própria mente. A fé deixa de ser um salto no escuro e se torna um cálculo de probabilidades baseado em sucessos passados. Para Asa, o rei que havia declarado sua total fraqueza diante de um inimigo invencível, essa transição foi provavelmente tão gradual que ele mesmo não a notou. Ele ainda era um homem devoto. Ele ainda amava a Deus. Mas a memória viva da intervenção divina pode ter começado a se parecer mais com uma fotografia desbotada, uma lembrança querida de um tempo em que ele precisava de um milagre. Agora, ele era um rei forte, com um exército forte e um reino forte. Ele não precisava mais de milagres. Ele precisava de boa governança, de diplomacia inteligente, de estratégia militar sólida. Ele estava se tornando um rei competente aos olhos do mundo, sem perceber que estava deixando de ser um rei dependente aos olhos de Deus. Esta mudança sutil de coração, esta rachadura finíssima na base de sua fé, permaneceu escondida por anos, esperando por um tipo diferente de teste para se revelar. A prova não viria na forma de uma ameaça esmagadora e impossível, pois uma ameaça assim teria por sua própria natureza levado Asa a ser como fizera antes. Não, o teste que exporia seu coração viria de uma forma muito mais familiar e controlável. Viria do norte. A ferida aberta de Israel, a constante dor de cabeça familiar, mais uma vez se inflamaria. O trono de Israel era uma porta giratória de reis fracos e assassinos, mas agora um homem forte e cruel havia assumido o poder. Baasa. Ele era um militar esperto e um inimigo ferrenho de Judá. E ele observava com crescente preocupação a prosperidade de Asa e, mais importante, o fluxo constante de seus próprios cidadãos que fugiam para o sul, atraídos pela pureza espiritual e pela estabilidade do reino de Judá. Para Baasa,
Isso era mais do que uma vergonha, era uma perda de mão de obra, de talentos e de lealdade. Ele precisava parar essa sangria. A estratégia de Baasa foi brilhante em sua simplicidade. Ele marchou com seu exército para o sul e começou a fortalecer a cidade de Ramá. Ramá não era uma cidade qualquer. Ela estava situada na principal estrada que levava a Jerusalém, a apenas 8 quilômetros da capital de Asa. Ao construir uma fortaleza gigantesca em Ramá, Baasa estava efetivamente fechando a passagem. Ele estava bloqueando a entrada e a saída de Jerusalém, sufocando o comércio de Asa e, de forma crucial, impedindo que mais pessoas do norte chegassem a Judá. Era um movimento estratégico, uma ameaça não de invasão total, mas de cerco e sufocamento econômico. Era um problema sério, um espinho cravado na garganta do reino. Mas não era 1 milhão de homens. Era um problema que, aos olhos de um rei experiente como Asa, parecia ter uma solução humana. Era um problema político e militar, e Asa, o estadista, o general vitorioso, agora com 36 anos de reinado, sentiu que tinha as ferramentas e a experiência para resolvê-lo por conta própria. E aqui, neste momento crucial, a história de Asa se divide. O caminho da fé, o caminho que ele havia seguido com tanto sucesso no passado, estava diante dele. Era o caminho da oração, do jejum, da busca pela direção de Deus. Era o caminho que dizia: Senhor, o inimigo está bloqueando nossos portões. Nossos recursos estão sendo cortados. Tu, que derrotaste 1 milhão, o que devemos fazer contra esta força? Mas havia outro caminho, o caminho da política prática, o caminho da diplomacia e do poder financeiro. E foi este segundo caminho que Asa, agora confiante em sua própria sabedoria, escolheu seguir. Sua primeira ação não foi convocar os sacerdotes para uma reunião de oração, foi convocar o tesoureiro do templo. Ele olhou para a situação e viu um problema que o dinheiro poderia resolver. Ele havia tentado a reforma espiritual, ele havia tentado o fortalecimento militar e agora ele tentaria a manipulação política internacional. Seu plano era esperto, digno de qualquer grande estrategista do mundo. Ao norte de Israel ficava o reino da Síria, governado por Damasco, sob o rei Ben-Hadad. A Síria e Israel tinham uma aliança, um tratado de paz, mas Asa sabia que a lealdade no cenário internacional era algo que se podia comprar e que a lealdade dos reis pagãos quase sempre tinha um preço. Ele ordenou que os tesouros do templo do Senhor e do palácio real fossem abertos. O ouro e a prata que haviam sido dedicados a Deus, o fruto de décadas de bênçãos, a prova visível da fidelidade divina, foram pesados e embalados. Parte daquele tesouro era o mesmo que foi tomado na vitória sobre os etíopes, uma vitória que Deus lhe dera. Agora, ele estava pegando a lembrança do poder de Deus para comprar o favor de um rei pagão. O simbolismo era devastador. A bênção estava sendo convertida em suborno. O que Deus havia providenciado estava sendo usado para financiar uma solução humana. Uma caravana partiu de Jerusalém, não com rolos da lei ou com ofertas para o Senhor, mas com uma fortuna em ouro e prata, em direção a Damasco. A mensagem de Asa para Ben-Hadad era direta e calculista. Que haja um acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Veja, estou te enviando um presente de prata e ouro. Vai, quebra o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu caminho. Era assim a linguagem do poder, da intriga, do mundo. Asa estava convidando Ben-Hadad a trair seu aliado. Ele estava usando a riqueza de Deus para incentivar a deslealdade entre seus inimigos, e do ponto de vista do mundo, funcionou perfeitamente. Ben-Hadad, vendo a imensa fortuna e a oportunidade de expandir seu próprio território, não hesitou. Ele quebrou seu pacto com Baasa e lançou um ataque massivo contra as cidades do norte de Israel. Suas tropas saquearam e conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. A notícia do ataque sírio caiu como um raio sobre Baasa em Ramá. Ele foi completamente pego de surpresa. Com seu reino sendo invadido por trás, ele não teve escolha a não ser abandonar imediatamente seu projeto de construção em Ramá e correr para o norte para defender suas terras. O plano de Asa havia sido um sucesso total. A ameaça em seu portão havia desaparecido. Ramá, a fortaleza meio construída, estava agora vazia e silenciosa. Asa agiu rapidamente para aproveitar sua vitória estratégica. Ele convocou todo o povo de Judá, sem exceção, e ordenou que fossem a Ramá e removessem todo o material de construção que Baasa havia deixado para trás, as pedras trabalhadas, as vigas de madeira. E com este material, Asa construiu 2 de suas próprias cidades fortificadas, Geba e Mispá. Ele não apenas neutralizou a ameaça, mas a transformou em uma vantagem. Ele usou os recursos de seu inimigo para fortalecer seu próprio reino. Foi uma jogada de mestre. Seus generais devem tê-lo aplaudido. Seus conselheiros devem ter elogiado sua genialidade. O povo de Judá, aliviado, deve ter pensado mais uma vez
que seu rei era o líder mais sábio e capaz que já existiu. Asa, em seu palácio, provavelmente sentiu a profunda satisfação de um plano bem executado, a confirmação de que sua experiência e esperteza eram mais do que suficientes para proteger seu povo. Mas o céu estava em silêncio, e o silêncio de Deus após um ato de desobediência é muitas vezes mais assustador do que sua repreensão imediata. Em meio à celebração da vitória diplomática, enquanto os sons dos martelos ecoavam em Geba e Mispá, construindo novos muros de segurança humana, uma figura solitária e séria entrou em Jerusalém. Não era um embaixador vindo parabenizar o rei, era um profeta. Seu nome era Hanani, o vidente, e ele não trazia uma mensagem de parabéns, mas uma de confronto. Ele foi diretamente ao rei, provavelmente no meio de sua corte, diante dos mesmos homens que o aplaudiam, e sua voz cortou a atmosfera de autossatisfação como uma lâmina fria. A mensagem de Hanani foi uma das mais devastadoras acusações proféticas de todo o Antigo Testamento, precisamente porque foi dirigida a um rei que se considerava justo. O profeta não começou com uma acusação vaga. Ele apontou diretamente para o ato. Porque você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Esta primeira frase deve ter chocado Asa. Escapou? O que ele queria dizer com escapou? O exército sírio era seu aliado, o instrumento de sua vitória. Mas Hanani estava revelando a perspectiva de Deus. O plano de Deus, aparentemente, não era apenas livrar Asa de Baasa. Era entregar ambos os exércitos, o de Israel e o da Síria, nas mãos de Asa, se ele tivesse apenas confiado. A vitória que Asa celebrou era, aos olhos de Deus, uma oportunidade perdida, uma vitória menor, comprada a um preço espiritual altíssimo. Ao confiar no homem, ele havia limitado o que Deus poderia ter feito. Ele trocou um milagre por uma manobra política. Para garantir que Asa entendesse o ponto, Hanani então o forçou a olhar para trás, para a memória que deveria ter sido a âncora de sua fé. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército grande com muitíssimos carros e cavaleiros? Contudo, porque você confiou no Senhor, ele os entregou em suas mãos. O profeta estava segurando um espelho diante do rei. De um lado, o Asa de 20 anos atrás, fraco, desesperado, mas radicalmente confiante em Deus, que enfrentou um poder impossível e viu a salvação do Senhor. Do outro lado, o Asa de agora, forte, rico, experiente, mas sutilmente autoconfiante, que enfrentou um problema controlável e recorreu a um suborno pagão. O contraste era doloroso e inegável. Hanani estava perguntando: o que aconteceu com você, Asa? Onde está o homem que conhecia o poder de Deus? Então, o profeta disse uma das mais belas e profundas declarações sobre a natureza de Deus em toda a Escritura, uma verdade que deveria ter consolado e corrigido o coração do rei, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que revelação extraordinária! Deus não está sentado em seu trono, passivo, esperando ser chamado. Ele está ativamente procurando. Seus olhos estão percorrendo o globo, não em busca de pecado para punir, mas em busca de corações totalmente devotos para fortalecer. Ele está procurando por oportunidades para mostrar seu poder. Ele está ansioso para intervir. Ele queria ajudar Asa. Ele estava procurando por aquele coração totalmente dependente que Asa um dia teve, para poder mostrar-se forte em seu favor mais uma vez. Mas desta vez, os olhos do Senhor passaram por Jerusalém e encontraram um rei cujo coração não estava mais totalmente dele. Não no sentido de sem pecado, mas no sentido de totalmente entregue, indiviso. Encontraram um rei cujos olhos estavam fixos em Damasco, não no céu. E com essa verdade veio a sentença, a consequência inevitável da escolha de Asa. Nisso, você agiu como um tolo, disse Hanani. A palavra tolo aqui significa estupidez, mas uma falha moral e espiritual. A estratégia que o mundo via como genial, Deus via como tolice. E a consequência seria a perda exata daquilo que Asa tentou preservar com sua esperteza, pois de agora em diante haverá guerras contra você. A paz. A longa, gloriosa, abençoada paz de 35 anos estava terminada. Ao tentar garantir a paz por meios humanos, Asa a havia perdido para sempre. A aliança com a Síria, que parecia uma solução de curto prazo, se tornaria uma fonte de conflito e dor para as gerações. Ele havia semeado o vento da desconfiança em Deus, e agora colheria o redemoinho da guerra perpétua. A reação de Asa a esta repreensão divina é talvez a parte mais trágica de sua história e a prova definitiva de que seu coração havia endurecido. Quando o profeta Natã confrontou Davi por seu pecado com Batseba, Davi, mesmo sendo um rei poderoso, desmoronou em arrependimento, dizendo: "Pequei contra o Senhor." Ele aceitou a correção. Ele se humilhou. Mas Asa, o rei justo, o reformador, não fez nada disso.
A palavra de Deus, que antes era doce para sua alma, agora o ofendia. A verdade, que antes o libertava, agora o irritava. A Bíblia diz que Asa ficou indignado com o vidente e o lançou na prisão porque estava furioso com ele por causa disso. Ele não discutiu com o profeta. Ele não se arrependeu de seu pecado. Ele prendeu o mensageiro. Ele tentou silenciar a voz de Deus, trancando-a em uma prisão. Este ato foi um ponto sem retorno. O homem que um dia teve a coragem de depor sua própria avó por causa da adoração a ídolos, agora não tinha a humildade para aceitar a correção de Deus. O orgulho, aquela planta de crescimento lento, havia finalmente dado seu fruto amargo. Ele não conseguia mais admitir que estava errado. E a escuridão em seu coração não parou por aí. A Bíblia acrescenta uma frase curta, mas terrível. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. O rei que se enfurece contra Deus inevitavelmente se torna um tirano para com os homens. Sua raiva e frustração transbordaram de seu relacionamento com Deus para seu relacionamento com seu povo. O protetor do povo se tornou seu opressor. Talvez alguns do povo fossem aqueles que concordavam com Hanani. Talvez fossem simplesmente pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. O fato é que a justiça e a retidão que marcaram o início de seu reinado começaram a se desgastar. A aliança que ele fez com a Síria foi mais do que um erro de política externa. Foi o sintoma de uma doença no coração. Uma doença que agora se manifestava em raiva, impaciência e tirania. O herói da história estava lentamente se tornando o vilão. Ele havia ganhado sua batalha contra Baasa, mas no processo havia perdido a guerra por sua própria alma, e as consequências de sua tolice estavam apenas começando a aparecer. A paz havia partido, o favor de Deus estava suspenso, e o rei, isolado em seu próprio orgulho, estava agora em um caminho solitário e doloroso que o levaria a um fim muito diferente do seu glorioso começo. Há um silêncio particular que se instala após uma porta ser batida com força. É um silêncio pesado, vibrante, cheio de palavras não ditas e de arrependimentos não expressos. O som da porta da cela se fechando sobre o profeta Hanani deve ter ecoado pelo palácio de Asa. E, mais importante, pelo coração do próprio rei. Mas Asa, em sua nova e frágil armadura de orgulho, recusou-se a ouvir. Ele escolheu interpretar a repreensão de Deus, não como o bisturi de um cirurgião tentando curá-lo, mas como a adaga de um assassino tentando derrubá-lo. E ao prender o mensageiro, ele fez mais do que cometer uma injustiça. Ele se isolou da única voz que poderia tê-lo trazido de volta ao caminho. A partir daquele momento, Asa começou a governar dentro de uma sala de eco de sua própria criação, cercado por conselheiros que, tendo visto o destino de Hanani, certamente se tornaram muito cuidadosos em dizer ao rei apenas o que ele queria ouvir. A verdade havia sido expulsa de sua corte, e na ausência da verdade, a sabedoria humana, com toda a sua genialidade tática e visão espiritual curta, tornou-se o único guia. A profecia de Hanani começou a se cumprir com uma precisão assustadora. De agora em diante haverá guerras contra você. A paz, que havia sido a marca registrada do reinado de Asa por 35 anos, evaporou-se como o orvalho da manhã. As fronteiras de Judá, antes tranquilas, tornaram-se focos de tensão e conflito. A aliança com a Síria, que parecia uma jogada de mestre, revelou-se um pacto com um predador. Ben-Hadad, tendo provado a fraqueza de Israel, continuaria a ser uma ameaça na região, uma força instável que Asa agora tinha que administrar constantemente através da diplomacia e de mais presentes. A ameaça de Israel, embora diminuída, não desapareceu. Baasa foi sucedido por outros reis, e a hostilidade entre os dois reinos irmãos permaneceu, fervendo em fogo baixo, pronta para explodir em pequenos combates e batalhas de fronteira. As guerras que Asa agora enfrentava não eram como a guerra contra Zerá, o etíope. Aquela foi uma crise única, épica, que terminou com uma vitória decisiva e milagrosa. Estas novas guerras eram crônicas, desgastantes, uma perda lenta de recursos e de moral. Eram o tipo de conflito que não podia ser resolvido com uma única oração desesperada, mas que exigia uma confiança constante e diária em Deus, a exata qualidade que Asa havia abandonado. Ele agora confiava em suas fortalezas, em seu exército e em suas alianças. Ele governava não mais pela fé, mas pela força, e o povo sentia a mudança. O rei que antes os liderara em um avivamento alegre, agora os oprimia. A atmosfera em Judá, antes marcada pela liberdade espiritual, tornou-se pesada com o medo. O medo de dizer a coisa errada, de questionar a sabedoria do rei. O mesmo rei que havia destruído ídolos de pedra, agora estava, sem querer, erguendo um novo ídolo em seu lugar. O ídolo de sua própria infalibilidade. E como todos os ídolos, este também exigia um tipo de sacrifício. O sacrifício da verdade e da liberdade. Os últimos anos do reinado de Asa não foram marcados por grandes projetos de construção ou por reformas espirituais.
but por uma administração tensa de um reino sob pressão constante. A alegria se foi. A paz completa se foi. O que restou foi a casca de um reino piedoso, com os rituais ainda em vigor, mas com o coração arrancado. E então, no 39º ano de seu reinado, quando Asa já era um homem idoso, com mais de 40 anos de experiência no trono, uma nova crise se abateu sobre ele. E esta crise não era externa, não podia ser combatida com soldados ou comprada com ouro. Era uma crise interna, em seu próprio corpo. A Bíblia nos informa com uma precisão médica surpreendente. No tempo da sua velhice, adoeceu dos pés, e a sua enfermidade era extremamente grave. Uma doença terrível e dolorosa tomou conta de seus pés. Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido gota severa, outros, uma infecção gangrenosa. O texto original sugere uma doença que subia pelo corpo, começando nos pés e se espalhando. Qualquer que fosse a natureza da doença, ela era extremamente grave. Isso significa que era debilitante. Provavelmente o deixava preso em seu quarto ou em seu trono, e certamente lhe causava uma dor constante e terrível. A doença, em qualquer vida, é algo que nos humilha. Ela nos lembra de nossa fragilidade, de nossa mortalidade. Ela nos tira o controle e nos força a um estado de dependência. Para um rei orgulhoso e autossuficiente como Asa havia se tornado, esta doença deveria ter sido o grande chamado de Deus para o arrependimento. Era uma oportunidade de ouro, enviada pela misericórdia divina, para que ele se lembrasse de sua própria fraqueza, para que se lembrasse do Deus que ajuda o fraco contra o forte. A dor física tem uma maneira de quebrar as defesas mais duras da alma. Aquele sofrimento constante era um convite para que Asa se ajoelhasse, talvez não fisicamente, mas em seu coração, e clamasse a Deus como fizera tantos anos antes no vale de Zefatá. Era a chance de Deus mostrar-se forte mais uma vez, não em um campo de batalha, mas em um quarto. Era a chance para o maior milagre, não a cura do corpo, mas a restauração. Uma das frases mais tristes e reveladoras de toda a Bíblia. Contudo, em sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas sim os médicos. Esta declaração é de uma profundidade imensa. O problema não foi buscar os médicos. Naquela época, os médicos usavam ervas, pomadas e outros remédios naturais que são parte da criação de Deus. Buscar ajuda médica não é, e nunca foi, um sinal de falta de fé. O problema não estava na primeira metade da frase, mas na segunda. O problema não foi o que ele fez, mas o que ele não fez. Não buscou ao Senhor. Sua confiança foi transferida completamente para o plano humano. Ele viu sua doença como um problema puramente físico, que exigia uma solução puramente humana. Ele tratou Deus como se ele fosse irrelevante para sua condição. O mesmo rei que um dia declarou que um exército de 1 milhão de homens era uma questão para Deus, agora decidia que uma doença em seus próprios pés não era. É um retrato devastador de um coração que se afastou completamente de sua primeira fonte de ajuda. Pense no contraste. Diante de um exército inimigo, sua reação imediata foi a oração. Diante de uma doença pessoal, sua reação imediata foi buscar ajuda humana. O que mudou? O orgulho. O orgulho lhe dizia que ele era capaz de gerenciar sua própria vida, sua própria saúde, assim como havia gerenciado a crise com Asa. O orgulho o impedia de admitir sua necessidade, de se humilhar diante do Deus que ele havia ofendido ao prender seu profeta. Buscar a Deus agora significaria admitir que Hanani estava certo. Significaria admitir que sua aliança com a Síria foi tolice. Significaria ter que se arrepender não apenas de suas ações, mas da atitude de seu coração. E para o Asa idoso, teimoso e dolorido, isso era um preço alto demais a pagar. Era mais fácil confiar nas pomadas e nas poções dos médicos do que se submeter à cirurgia humilhante do arrependimento divino. E assim, por 2 anos, Asa sofreu. 2 longos anos de dor incessante. Cada pontada em seus pés era um novo convite de Deus. Cada noite de insônia era uma oportunidade para a reflexão. Cada manhã em que acordava sem melhora era um lembrete de que as soluções humanas estavam falhando. Os médicos, com todo o seu conhecimento, não podiam curá-lo. Sua riqueza não podia comprar sua saúde. Seu poder real era inútil contra a rebelião de suas próprias células. Ele estava completamente impotente, na mesma condição em que se encontrava no vale de Zefatá. Mas desta vez, ele se recusou a reconhecê-la. Ele escolheu sofrer em silêncio, confiando em recursos humanos, em vez de clamar em voz alta aquele que tem o poder de curar tanto o corpo quanto a alma. É uma lição atemporal e profundamente relevante para nós hoje. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, nós dividimos nossos problemas em categorias? Problemas grandes, uma crise financeira, uma ameaça de divórcio, um diagnóstico terminal. Esses nós levamos a Deus em oração desesperada. Mas os problemas pequenos ou controláveis, um conflito no trabalho, uma questão de saúde que parece ter uma solução médica, uma decisão financeira que podemos resolver com uma planilha. Esses nós tentamos resolver por conta própria.
Confiamos em nossos médicos, nossos terapeutas, nossos consultores financeiros, nossos amigos e esquecemos de buscar, em primeiro lugar e acima de tudo, a sabedoria e a intervenção do Senhor. A história de Asa nos adverte que não há problema grande ou pequeno demais para Deus. O erro não é usar os meios humanos que Ele provê, mas é confiar nesses meios em vez de confiar nele. É fazer de Deus nosso último recurso, em vez de nossa primeira fonte. O sofrimento de Asa em seus últimos 2 anos foi um resumo de sua nação. Assim como seu corpo estava em guerra consigo mesmo, seu reino estava em um estado de guerra crônica. Assim como ele sentia dor constante, seu povo vivia sob uma tensão constante. Ele se tornou um reflexo físico do estado espiritual de liderança. O rei, que começou trazendo cura e paz para sua nação, terminou seus dias doente e governando um reino. A conexão é clara. A desobediência e o orgulho não são ideias abstratas. Eles têm consequências reais, visíveis, que se manifestam tanto em nossas vidas pessoais quanto no ambiente que lideramos. Finalmente, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu. Ele morreu de sua doença, uma doença que ele nunca levou diante do Senhor. Sua morte encerrou um dos reinados mais longos e, em muitos aspectos, mais bem-sucedidos da história de Judá. Ele havia governado por mais de 4 décadas. Ele havia purificado a nação da adoração a ídolos, vencido uma batalha impossível, liderado um avivamento nacional e trazido uma paz de 35 anos. Seu legado foi complexo. Ele foi, sem dúvida, um dos bons reis. A Bíblia faz questão de dizer que o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, o que parece contraditório com seus erros posteriores. Mas a palavra hebraica para perfeito aqui também pode significar inteiro ou indiviso, no sentido de que ele nunca, jamais, voltou a adorar ídolos. Seu compromisso com um único Deus era inabalável. Ele nunca construiu um altar para outro Deus. Nesse aspecto, seu coração permaneceu inteiro para o Senhor. No entanto, embora sua adoração fosse exclusiva, sua confiança deixou de ser. Ele adorava apenas a Deus, mas confiava em homens, em dinheiro e em si mesmo. E essa é uma distinção crucial. É possível ter a teologia correta e a prática de confiança errada. É possível frequentar a igreja, dar o dízimo, ler a Bíblia e ainda assim, em uma crise, ligar primeiro para o nosso gerente de banco, em vez de nos ajoelharmos em oração. O funeral de Asa foi grandioso, um testemunho do respeito que ele ainda tinha entre seu povo. Eles o deitaram em uma cama cheia de especiarias e perfumes e fizeram uma grande fogueira em sua honra. Eles o enterraram na cidade de Davi, nas tumbas que ele havia preparado para si mesmo. Eles honraram o rei que lhes dera décadas de paz e estabilidade. Eles se lembraram do herói do vale de Zefatá. Mas para aqueles que tinham olhos para ver, para os descendentes do profeta Hanani, para os poucos que entendiam as coisas mais profundas de Deus, o funeral de Asa foi uma tragédia silenciosa. Foi o funeral de um homem que começou como um gigante da fé e terminou como um anão espiritual. Um homem que começou ouvindo a voz de Deus e terminou aprisionando-a. Um homem que começou declarando sua total dependência e terminou morrendo em teimosa autossuficiência. A história de Asa serve como um aviso solene, especialmente para aqueles que já experimentaram grandes bênçãos e vitórias em suas vidas. O sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. Uma grande fé ontem não garante uma grande fé hoje. A caminhada com Deus é exatamente isso. Uma caminhada diária que exige uma dependência renovada a cada manhã. O orgulho é o verme que pode corroer a raiz da maior árvore da fé. Ele entra pela porta da autossuficiência, sussurrando que nossa experiência é suficiente, que nossa sabedoria é adequada, que nossos recursos são vastos. Ele nos convence a parar de olhar para cima e a começar a olhar para dentro e ao redor. E quando paramos de olhar para cima, começamos a afundar, assim como Pedro quando tirou os olhos de Jesus para olhar a tempestade. A tragédia de Asa é que ele sobreviveu à tempestade do exército etíope, mas se afogou na calmaria da prosperidade que se seguiu. Sua vida nos deixa com perguntas profundas. Onde estamos colocando nossa confiança hoje? Em nossas contas bancárias, em nossas redes de contatos, em nossa inteligência, em nossos governos, ou no Deus que move exércitos e cura doenças? Quando Deus nos envia um Hanani, um amigo, um pastor, um cônjuge, um trecho da Bíblia que nos confronta, nós nos humilhamos e nos arrependemos, ou ficamos indignados e prendemos a mensagem, nos recusando a ouvir? E em nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, nosso primeiro instinto é correr para as soluções humanas, ou é, em primeiro lugar, buscar o Senhor, convidando-o a trabalhar através dos meios que Ele provê, mas mantendo nossa confiança firmemente nele. A história de Asa não é apenas a história de um rei antigo, é um espelho, e a imagem que ele reflete deve nos levar não ao julgamento,
mas a um autoexame honesto e a uma oração sincera. Senhor, guarda-me do orgulho. Mantém meu coração sempre dependente de Ti. Não me deixes esquecer dos vales onde me salvaste, mesmo quando eu estiver desfrutando dos montes da Tua bênção. Porque no final, a maior vitória não é derrotar um inimigo externo, mas manter um coração humilde e confiante diante de Deus todos os dias de nossa vida. A morte de um rei é sempre um momento de profunda reflexão para uma nação. É o fechar de um capítulo, a pausa solene entre uma era que se foi e uma que está para começar. Enquanto a fumaça da grande fogueira em honra de Asa subia aos céus de Jerusalém, o povo de Judá se viu diante de um legado complexo e contraditório. Eles enterravam um herói. O homem que, em sua juventude, teve a coragem de purificar a terra da adoração a ídolos que seus pais e avós toleraram. O comandante que, diante de um inimigo que o mundo considerava invencível, se ajoelhou e confiou em Deus, trazendo uma salvação milagrosa. O líder que governou durante a mais longa e próspera paz que o reino dividido jamais conhecera. As histórias de seus feitos eram o material das lendas que os pais contavam aos filhos. Ele era Asa, o justo, Asa, o abençoado. Mas eles também enterravam um homem que, em seus últimos anos, se tornara amargo e tirânico. O rei que prendeu o profeta de Deus, o governante que oprimiu seu próprio povo, o doente que, em sua agonia, se recusou a buscar o único que poderia verdadeiramente curá-lo. Este era Asa, o teimoso. Asa, o orgulhoso. Como essas duas metades de um homem poderiam existir juntas? Como uma vida que começou em uma subida tão gloriosa pôde terminar em uma descida tão triste e silenciosa? A história de Asa não termina com sua morte. Ela começa a ecoar a partir dela, fazendo a pergunta mais importante que qualquer vida pode fazer. Como terminamos a nossa jornada? A chave para entender a tragédia de Asa está em sua doença. Aqueles 2 anos de sofrimento em seus pés foram muito mais do que uma provação física. Foram o teste final de Deus para a alma do rei. A doença, na sabedoria divina, é muitas vezes o megafone de Deus para um mundo que se tornou surdo. Ela grita uma verdade que sussurramos em tempos de saúde. Nós não estamos no controle. A dor incessante nos pés de Asa era um sermão diário. Cada passo mancado era um lembrete de sua fragilidade. Cada pontada aguda era uma interrupção em sua rotina de autossuficiência. Era Deus, em sua misericórdia severa, tentando quebrar a casca de orgulho que havia se formado ao redor do coração do rei. Era uma oportunidade para Asa redescobrir a fé de sua juventude. A fé que floresce não no solo da força, mas no da fraqueza. Mas para redescobrir essa fé, ele precisaria fazer algo que não fazia há muito tempo, admitir que precisava de ajuda. E não apenas da ajuda dos médicos, mas da ajuda do médico dos médicos. Sua recusa em buscar ao Senhor é um estudo de caso sobre como funciona o orgulho espiritual. O orgulho não é simplesmente pensar muito de si mesmo, é esquecer o quão grande Deus é. Para Asa, buscar a Deus em sua doença teria sido uma confissão indireta de que sua estratégia com a Síria foi, de fato, tolice, como Hanani havia dito. Teria sido um reconhecimento de que o profeta que ele aprisionou estava certo. Arrepender-se de sua confiança nos médicos teria significado arrepender-se de sua confiança no rei da Síria. Os 2 atos estavam profundamente ligados. Ambos nasceram da mesma raiz de autoconfiança. E o orgulho prefere sofrer em silêncio a admitir um erro. Prefere a dor da doença à humilhação do arrependimento, uma forma de loucura espiritual, onde a preservação do nosso ego se torna mais importante do que a restauração da nossa. Asa, o homem que um dia teve a humildade de se declarar fraco diante de 1 milhão de soldados, agora não conseguia encontrar a humildade para se declarar doente diante do Deus que o criou. E assim ele morreu. Ele morreu cercado de especiarias, mas sem o doce cheiro da comunhão restaurada com Deus. Ele morreu com honras terrenas, mas sem a paz celestial que ultrapassa todo o entendimento. E seu legado, embora grande, carregaria para sempre um asterisco, uma nota de rodapé que serve como um aviso sombrio. Ele nos ensina que é possível começar bem e terminar mal. A corrida da fé não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E na maratona, a maneira como você termina a corrida é tão ou mais importante do que a maneira como você a começa. O apóstolo Paulo, séculos depois, entenderia isso perfeitamente quando escreveu: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vitória não está apenas em lutar, mas em completar, em perseverar até o fim, mantendo a fé intacta. Asa lutou o bom combate em sua juventude. Ele correu bem por 35 anos, mas nos últimos quilômetros da corrida, ele tropeçou no obstáculo do orgulho e nunca mais se levantou. A história de Asa nos deixa com lições profundas e práticas, que são tão relevantes para nós em nossas vidas cotidianas quanto foram para o povo de Judá. A primeira e mais óbvia lição é sobre o perigo da autoconfiança.
A bênção de Deus nunca deve ser confundida com a nossa própria competência. O sucesso, a prosperidade, a paz são presentes a serem administrados com um coração grato e dependente. Não troféus a serem exibidos em nossa prateleira de realizações. No momento em que começamos a acreditar que somos os arquitetos de nossa própria paz e segurança, começamos a serrar o galho em que estamos sentados. A autoconfiança nos cega para a nossa necessidade constante da graça de Deus. Ela nos sussurra que não precisamos orar tanto, que não precisamos depender tanto, porque agora pegamos o jeito da coisa. Asa, em seus últimos anos, era um rei que tinha o jeito de governar, mas havia perdido o caminho de andar com Deus. Que possamos aprender a ver cada sucesso não como um motivo para o orgulho, mas como um motivo para uma gratidão ainda mais profunda e uma dependência ainda maior. A segunda lição é sobre como lidamos com a correção. A reação de Asa à repreensão de Hanani é um dos momentos mais sombrios de seu reinado. Um coração que está perto de Deus permanece aberto a aprender. Ele pode não gostar da correção, pode até se sentir ferido por ela, mas ele a recebe, reflete sobre ela e se arrepende se necessário. Um coração que se endureceu pelo orgulho reage à correção com raiva e vingança. Ele ataca o mensageiro para evitar lidar com a mensagem. Em nossas vidas, Deus nos envia Hananis o tempo todo. Pode ser um sermão que parece falar diretamente conosco, um artigo que lemos, as palavras de um cônjuge ou amigo, ou simplesmente a convicção do Espírito Santo em nosso coração. Como reagimos a esses momentos? Ficamos indignados e na defensiva, tentando justificar nossas ações? Ou nos humilhamos, agradecemos pela correção e permitimos que Deus nos ajuste? A capacidade de receber correção é um sinal vital da saúde espiritual. A incapacidade de recebê-la é um sintoma de que o orgulho já começou a tomar o controle. A terceira lição, e talvez a mais tocante, é sobre o sofrimento. A doença de Asa nos ensina que Deus pode usar a aflição para nos chamar de volta a Ele. O sofrimento, seja ele físico, emocional ou financeiro, tem uma maneira única de despir nossas ilusões de controle. É nos momentos de dor e fraqueza que a nossa verdadeira fonte de confiança é revelada. Quando o diagnóstico vem, quando a conta chega, quando o relacionamento se rompe, para onde corremos primeiro? A história de Asa não condena os médicos ou os meios humanos, condena a ausência de Deus na equação. A fé madura não ignora os meios práticos, mas os submete à soberania de Deus. Ela diz: Senhor, eu vou ao médico, mas confio em Ti como o meu curador. Eu vou procurar um emprego, mas confio em Ti como o meu provedor. Eu vou fazer a minha parte, mas a minha esperança e a minha dependência estão firmemente ancoradas em Ti. Que possamos aprender a ver nossas provações não como interrupções em nosso plano, mas como convites divinos para uma confiança mais profunda. E, finalmente, a história de Asa é um poderoso lembrete sobre o legado. Que tipo de história nossa vida contará quando chegarmos ao fim? Será uma história de duas metades, de um começo brilhante que se apagou em um final sombrio? Ou será uma história de perseverança constante, de uma fé que, mesmo tropeçando às vezes, sempre se levantou e continuou a correr em direção ao alvo? O legado não é definido por um único grande sucesso ou por um único erro trágico. É a soma total de nossas escolhas diárias, de nossas respostas à bênção e aprovação, de nossa disposição de permanecer humildes e dependentes. Asa deixou um legado de advertência. Ele nos mostra o que pode acontecer quando um bom homem permite que o sucesso o corrompa. Mas, em sua juventude, ele também deixou um legado de inspiração. Ele nos mostra o que pode acontecer quando uma pessoa, não importa quão jovem ou inexperiente, decide fazer o que é reto aos olhos do Senhor, com todo o coração e sem concessões. A pergunta que a vida de Asa nos deixa não é se vamos enfrentar inimigos, problemas ou doenças. Nós vamos. A pergunta é: em quem confiaremos quando isso acontecer? Confiaremos na nossa própria esperteza, como Asa fez com a Síria? Confiaremos nos recursos humanos, como Asa fez com os médicos? Ou confiaremos no Senhor nosso Deus, como Asa fez uma vez no Vale de Zefatá? A escolha é nossa, a cada dia, a cada crise. Que possamos olhar para a vida inteira de Asa, para o seu triunfo e sua tragédia, e aprender a lição que ele mesmo parece ter esquecido. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, agora mesmo, neste exato momento, procurando por corações totalmente devotos. Corações que, em sua fraqueza, se apegam a Ele. Corações que, em seu sucesso, lhe dão toda a glória. Corações que, mesmo na dor, o buscam como sua única esperança. Ele não está procurando por pessoas perfeitas, mas por pessoas cuja confiança é perfeita, ou seja, inteiramente nele. Que Ele encontre em nós um desses corações, para que a nossa história, do começo ao fim, seja uma que glorifique o seu nome e prove mais uma vez que Ele é forte para com aqueles que nele confiam.